Olá! Você é uma mulher que procrastina muito? Você é aquela mulher que está sempre deixando as coisas para fazer depois? Sempre deixando para lá, como diz o ditado, deixa a vida me levar empurrando com a barriga? Hoje você vai aprender o que é realmente a procrastinação, não aquela procrastinação que o senso comum costuma trazer e que existem emoções, questões emocionais escondidas por trás da procrastinação. Eu quero aqui pedir para você que está chegando aqui, convidar as suas amigas para participar dessa live, onde eu vou estar falando da importância da gente conhecer esse processo, né, sobre a procrastinação. O que é procrastinação? Você sabia que a procrastinação não é o problema? Muitas pessoas acham que é. A procrastinação é apenas um sintoma. Existe uma causa por trás dessa procrastinação. Ninguém procrastina porque quer. Aliás, se a gente for observar, a maioria de nós, seres humanos, nós procrastinamos em algum momento da nossa vida. Mas eu quero pedir para você, seja muito bem-vinda, você que está chegando aqui, que alegria ter você aqui comigo, em plena sexta-feira à noite, né? Eu fiz uma votação no grupo do WhatsApp, o grupo VIP, então a maioria escolheu esse horário, que é o horário que elas conseguem estar aqui, e é um horário que eu consegui encaixar na minha agenda. Então hoje a nossa live tem esse tema tão importante que muitas pessoas estão vivenciando esse ciclo da procrastinação. E a gente vê aqui nas redes sociais muitas pessoas oferecendo recursos, né? Exercícios como parar de procrastinar. Só que eu quero ser bem sincera com você. Não adianta você fazer exercícios para parar de procrastinar se você realmente não consegue compreender qual é a verdadeira causa raiz dessa procrastinação. O que é que está te levando a procrastinar? Então não adianta eu dar diquinhas para você parar de procrastinar. Você vai precisar aprender a compreender o que está te motivando, porque existe uma motivação por trás desse processo, né, da procrastinação. Vamos aproveitar e mandar essa live aqui para as colegas, né, para as pessoas que estão aí, para as nossas amigas procrastinadoras, porque o objetivo dessa live é realmente ajudar mulheres a não procrastinar. O objetivo dessa live é ajudar mulheres a encontrar a verdadeira causa da procrastinação. Bom, eu fiz a votação, as mulheres disseram que estaria aqui, né? E aquelas que falaram que não poderia estar, que elas vão assistir depois. Mas você que já chegou, que bom que você está aqui, que bom que você quer aprender mais sobre como lidar com a procrastinação. Então vamos lá, sem mais delongas, o que é procrastinar? Procrastinar é o ato de deixar para depois. Sabe aquela pessoa que está sempre deixando para depois? Tudo que ela precisa fazer é como se ela não tivesse aquela pressa de fazer, aquela consciência de que aquela situação precisa ser realizada, né? Que aquela atividade precisa ser realizada. Olá, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a sua presença. Fico muito feliz de saber que você quer aprender mais a deixar de procrastinar para viver o seu propósito de vida. Nós estamos aqui por uma razão muito especial e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos realmente encarar os desafios e viver o propósito de vida para o qual Deus nos chamou para viver. E será que você também não está procrastinando a viver o propósito de vida que Deus te chamou para viver? Porque a procrastinação, ela não está direcionada a somente algumas áreas da nossa vida. Tem muitas pessoas que elas são procrastinadoras em várias áreas da sua vida. E será que em relação ao seu propósito de vida, você também não está procrastinando? De repente você está procrastinando começar algo que Deus já te direcionou para fazer. Mas talvez você não se sente pronta o suficiente. Você acha que ainda falta alguma coisa, alguma habilidade, você acha que falta algum conhecimento. E aí continua procrastinando. Continua deixando aquilo para o qual Deus te chamou para fazer de lado.
depois eu faço, ainda não estou pronta. Deus não vai te chamar para algo que você não tenha os recursos para começar. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no meu perfil e tenho percebido que muitas mulheres têm se identificado com isso. Então, muitas vezes nós estamos deixando o tempo passar, a vida está passando, o tempo está passando e nós estamos deixando de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, é muito importante a gente reconhecer. Será que estamos procrastinando também no propósito de vida? Será que você está procrastinando na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual? Que bom que você está chegando aqui, sejam todas muito bem-vindas aqui comigo, nessa live tão importante que é como sair da procrastinação para viver o propósito de vida. Você se considera uma mulher procrastinadora? Então eu quero aliviar. Se você está muito preocupada com isso, se você sente que você procrastina demais, eu quero te dizer que em algum momento da nossa vida, nós procrastinamos. Todos nós, todo ser humano em algum momento da vida procrastina. Mas é importante que você comece a dar importância quando essa procrastinação ela está te prejudicando. Pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser nos seus compromissos espirituais. Independente se você é cristã ou não. Então, o que é procrastinação? É você deixar para depois. É você estar sempre deixando para depois atividades, tarefas que são importantes de se fazer. Você sempre faz aquelas que te dão prazer, que te dá alegria, aquelas que você gosta. Aquelas que você tem mais dificuldade, muitas vezes você vai deixando para depois. E vai chegando uma hora que aquele tempo vai se esgotando. Em que aquela tarefa, aquela atividade, ela vai se tornando prioritária, ela vai se tornando urgente. Então, como eu disse no início dessa live, eu não vou ficar aqui te dando diquinhas. Eu vou te falar o que leva as pessoas a procrastinar de verdade. Não adianta eu passar aqui para você 10 dicas para você parar de procrastinar, se você não entende a verdadeira causa da procrastinação. A procrastinação é apenas um sintoma. Assim como a febre. Então, se você já teve febre em algum dia na sua vida, você sabe que a febre é apenas um sintoma de que existe algum vírus, bactérias ou fungos, algum micro-organismo tentando invadir o seu corpo, tentando passar pelas barreiras do sistema imunológico para causar alguma doença, alguma infecção no seu organismo. Então, a procrastinação, ela também é um sintoma. É um sintoma que existe ali uma causa raiz, que muitas vezes é uma causa emocional. Pode ser o medo do julgamento, o medo de aquela atividade não ter ficado boa o suficiente. Muitas pessoas que viveram traumas, né, que sofreram muito com as consequências de um trauma, muitas vezes na fase adulta, ela tende a procrastinar. Por quê? Porque muitas vezes ela já sofreu tanto, ela já teve que passar por situações tão difíceis, tão dolorosas, que o cérebro dela não quer ter trabalho, não quer gastar energia com situações que demandam um gasto energético muito grande, que demandam um esforço muito grande. Então, a procrastinação não é somente o hábito de deixar para depois. Ela também traz aí raízes emocionais e que a gente precisa aprender a identificar para podermos viver o propósito para o qual Deus nos chamou para viver. Se você é cristã, você faz todos os dias o seu devocional? Ou você também procrastina, levanta de manhã, vai fazer várias coisas e não procura ter um tempinho ali de relacionamento com Deus, de conexão com Deus, com nosso Pai Celestial. Né? Muitas pessoas, elas procrastinam o devocional, elas procrastinam de ler a Bíblia, ou então ela quer ler a Bíblia toda em um período muito curto de tempo. E aqui já começo a te dar algumas dicas, mas para você entendendo o que está por trás da procrastinação. Não adianta só eu dar dicas, eu preciso explicar o que te leva a procrastinar. O que te leva a procrastinar é que muitas vezes você está buscando recompensas rápidas. Ou seja, o seu cérebro, ele precisa de recompensas para que ele esteja ali, né, mais aberto para realizar atividades que são mais difíceis.
atividades que são mais chatas, atividades que demandam muitas vezes um gasto energético muito grande. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela quer fazer atividades que são prazerosas. Sabe aquela atividade que é legal você fazer, que você faz de forma mais leve, mais tranquila? Pois é, mas eu quero te dizer, e você sabe bem disso, né? Como uma adulta, uma mulher adulta, você sabe que tem atividades que não são prazerosas, mas que é necessário a gente desenvolvê-las, né? A gente cumpri-las. Porém, muitas vezes nós encontramos resistências para poder cumprir essas tarefas. Então, para você diminuir essa procrastinação, você precisa se dar recompensas de tempos em tempos. Começa fazendo aquela atividade que é mais difícil, mais complexa e já programa uma recompensa. Qual é a recompensa? Bom, cada um vai ter uma recompensa. De repente, é você parar 2 minutinhos depois que você fez aquela atividade difícil, aquela atividade que demandou um gasto energético maior, para você tomar um cafezinho, se você gosta de café. Então, você vai condicionando o seu cérebro a saber que ele vai gastar energia agora, mas que depois vai ter uma recompensa. Ou então, de repente, é você parar para tomar um copo de suco, degustar aquele copo de suco. Então você vai condicionando o seu cérebro, porque existe uma relação muito próxima da procrastinação, o perfeccionismo e a impulsividade. Pessoas procrastinadoras, elas tendem, tá? Eu vou dizer tendem porque não é todo procrastinador que é impulsivo. Mas existem muitas pessoas que são procrastinadoras que ela tem um grau de impulsividade. Então ela quer o quê? Recompensas. Ela quer fazer atividades que são prazerosas. E aí a hora que ela começa a fazer aquela atividade que é mais chatinha, que demora mais para fazer, que dá mais trabalho, ela tende a deixar de lado. Ela tende a deixar para fazer depois. Existem vários tipos de procrastinadores, mas existem 2 que é bem comum. E veja se você vai se identificando aí. Se essa live está fazendo sentido para você, se o que eu estou falando está fazendo sentido, compartilha com alguém, compartilha com aquela amiga, com aquela irmã procrastinadora. Aperta o aviãozinho aí e compartilha essa live, porque você pode estar ajudando outras mulheres que estão procrastinando a vida delas e procrastinando de viver o propósito para o qual Deus as chamou para viver. Então, um tipo de procrastinador é aquela pessoa que ela começa várias atividades, mas ela não termina. Então ela começa a fazer um projeto, ela larga aquele pela metade, vai para o outro, então ela fica sempre começando várias atividades. Mas ela não tem uma boa acabativa. Ela tem iniciativa de começar, mas ela vai largando pela metade. E aí, muitas vezes, se aquele projeto tem um prazo determinado para acabar, a hora que vai chegando o final daquele prazo, ela já começa a entrar em processo de ansiedade. Nossa, o prazo está acabando, eu preciso terminar, mas eu preciso terminar esse também. Então, gera uma confusão mental muito grande, porque ela começou vários projetos, mas não acabou nenhum. E tem aquelas pessoas que elas ficam procrastinando para começar o projeto. Então ela não começa, ela sabe que ela precisa começar, mas ela sempre vai deixando para depois. Existe muitas vezes uma sensação de medo, de insegurança, né? Um perfeccionismo. Isso não quer dizer que todo procrastinador é perfeccionista, tá? Mas existe uma relação muito próxima aí, porque tem pessoas que ela começa a procrastinar de terminar um projeto porque ela acha que não tá bom o suficiente. Ela acha que ainda falta alguma coisa. Ainda não tá bom, eu ainda preciso acrescentar mais. Não, eu ainda não tô pronta para apresentar esse projeto, por exemplo. E aí ela sempre vai querendo ajustar detalhes aqui, detalhes ali. Nesse perfeccionismo, nunca tá pronto, nunca está bom. Então é importante a gente identificar qual é o nosso grau de procrastinação. Essa procrastinação está te causando prejuízos? Seja na sua área física, na sua área emocional ou mesmo na sua área espiritual. Porque existem algumas procrastinações que a gente muitas vezes faz, né? E que elas não vai causar um grande prejuízo na nossa vida. Mas de alguma forma elas vão nos afetar. Então, se você sabe que você precisa preparar o jantar e que seu marido, seus filhos vão chegar para jantar e você vai demorando, fica ali no celular, vendo um vídeo, vendo um Reels, vendo outras coisas que são mais divertidas. Vai chegar todo mundo em casa com fome
e vai muitas vezes gerar um conflito, porque você estava em casa, não que é, né, você é uma empregada, né, você também se cansa, você também gastou sua energia fazendo outras atividades. Mas se era um combinado de as pessoas chegarem e fazer aquela de chegar em casa e ter a janta pronta e chegar em casa e não tem, vai gerar um desgaste, né? Então, o que é a procrastinação? É a gente deixar para depois aquilo que é importante fazer agora. É a gente estar sempre começando e não terminando. Ou é a gente sempre enrolar para começar. É muito comum as pessoas que têm algum tipo de vício, de compulsão, elas serem procrastinadoras. Porque muitas vezes elas têm uma impulsividade de querer recompensas rápidas, né? Então ela quer uma recompensa rápida, essa recompensa não vem, aí ela acaba desanimando. Depois eu vejo isso daí, depois eu faço. Então muitas vezes ela vai deixando tarefas importantes, ela vai deixando o propósito de vida dela de lado. Imagina se você é uma pessoa que tem um ministério na igreja. E você começa a procrastinar para preparar uma atividade para aquele ministério. Você sabe que o domingo está chegando e você já era para você já ter preparado com calma aquela atividade. Mas aí chegou, você passou a semana inteira, você estava fazendo coisas mais prazerosas, que para você eram mais prazerosas. Depois eu preparo essa atividade, depois eu assisto um vídeo que me ajuda a trazer ideias. E aí você vai deixando para a última hora. Quando chega o sábado à noite, você fala, meu Deus, amanhã de manhã eu preciso levar essa atividade para a igreja. E eu não fiz nada. E isso começa a gerar um estresse, começa a gerar ansiedade, começa a gerar um desgaste muito grande. E é isso que acontece na vida de um procrastinador, de uma procrastinadora. Ao invés dela se organizar e começar aos pouquinhos, dando um passinho de cada vez, para quando chegar no prazo, ela já estar com a atividade pronta, ela vai sempre deixando para depois, ou ela começa a fazer, e aí tem várias distrações próximas, né? Ela começa a ver o celular, ela começa a conversar com outra pessoa, ela começa a assistir série da Netflix, e ela sempre vai arrumar alguma coisa mais legal para fazer. Então, se você se identifica como uma pessoa que procrastina, o que é importante você fazer para te ajudar a não procrastinar tanto, a diminuir essa procrastinação? Porque às vezes, falar que vai eliminar totalmente a procrastinação, eu acho bem complicado. Porque em algum momento da vida a gente vai procrastinar. Agora, não pode deixar que isso afete a nossa vida. Então, para que você possa diminuir essa procrastinação, procure organizar a sua semana, organize a sua agenda, né? Se você trabalha, por exemplo, por conta própria, né, que você faz o seu tempo, é muito comum as pessoas procrastinar ainda mais. Se ela tem um horário para entrar no trabalho, ela sabe que ela vai precisar entrar naquele horário, ela vai ter que sair, calcular o tempo que ela gasta para se arrumar, tomar seu café e chegar até o trabalho para começar a trabalhar. Agora, se ela trabalha por conta, ela pode fazer o seu horário, aí é bem sensível, aí a pessoa precisa tomar muito mais cuidado ainda. Senão ela vai ficar presa no celular, assistindo live, assistindo vídeo no YouTube, vendo memes, e o tempo vai passando. E a atividade dela tá ali esperando ela realizar. Então é muito comum as pessoas que trabalham, empreendedores, muitas vezes eles acabam se enrolando todo por conta dessa procrastinação. Porque primeiro vai fazer aquilo que é gostosinho, aquilo que é legal, aquilo que dá prazer. Aí depois é que vai fazer aquela atividade que dá trabalho. É importante também, se você é procrastinadora, você reconhecer em qual momento do seu dia a sua mente ela está mais assim ativa, tem mais foco. Por exemplo, eu sou uma pessoa matutina. O meu perfil cronobiológico, o que é o perfil cronobiológico? É aquele perfil de que tem momentos do seu dia que você tem mais energia, você tem mais disposição e você consegue ser mais produtiva, render mais. Tem momentos do seu dia que a sua mente já está mais cansada, baixa muitas vezes os níveis de cortisol e aí você fica ali com dificuldade de concentração, de foco, a sua energia está mais baixa. Então eu sou uma pessoa matutina, eu prefiro dormir cedo e acordar bem cedinho, eu não tenho dificuldade de acordar. Se eu precisar acordar 4 horas da manhã, eu coloco o despertador para despertar e eu vou levantar. Vou tomar meu banho, né? Vou despertar,
De manhã eu consigo render mais, eu sou mais produtiva na parte da manhã. Se eu tiver que fazer um estudo de algo mais científico, né, algo que demanda ali uma atenção maior, aquele estudo mais denso, de manhã para mim é melhor, porque de manhã a minha mente, ela está mais ligada, ela tem mais energia, mais foco. Mas depois do almoço, a minha energia vai diminuindo, né? O cansaço vai aumentando. Então, para mim, depois do almoço, já é mais difícil eu conseguir fazer atividades que demandam um gasto energético, um gasto mental muito grande. Então, vai baixando os níveis de cortisol, vai me dando sono, vai me dando aquela moleza. À noite, então, estudar à noite para mim é muito cansativo. Trabalhar à noite, então, nem se fala. Se eu tiver a opção de escolher não trabalhar à noite, eu vou escolher não trabalhar à noite. Se eu tiver que chegar no trabalho 6 horas da manhã, eu consigo chegar na boa e trabalhar de manhã. Tem pessoas que elas já são vespertinas. Então, para ela tem necessidade de acordar mais tarde. De manhã, o cérebro dela ainda tá naquele nível de dor, como se estivesse dormindo ainda. Você fala com ela, parece que ela tá em outro planeta. Ela não consegue render de manhã, porque de manhã o cérebro dela ainda tá naquele período de descanso. O vespertino é aquela pessoa que consegue dormir tarde, acorda mais tarde, mas depois do almoço, tipo depois das 10 horas da manhã, depois do almoço, a pessoa tá em plena atividade. Ela consegue render, ela consegue ser produtiva. A pessoa que já é mais noturna, ela consegue ficar acordada à noite, ela consegue estudar à noite, né? Eu tenho colegas que ela fala que às vezes ela estuda até 3 horas da manhã. Para mim, estudar até 3 horas da manhã é inconcebível, não consigo. O meu cérebro está cansado, a minha mente está cansada. Então, é muito importante para você deixar de procrastinar, você identificar qual é o seu perfil cronobiológico. Você é matutina? Então procura colocar atividades que são mais densas, mais difíceis, que demandam um gasto energético maior para fazer de manhã. Porque a hora que chegar à tarde, você vai fazer aquelas atividades mais leves, mais prazerosas, que não demandam tanto gasto energético, né, para você realizá-las. Se você é uma pessoa mais vespertina, então não coloca atividades mais densas, mais difíceis de manhã, porque de manhã o seu cérebro, a sua mente ainda está ali dormindo, tá? Não é que está dormindo, né? Tá lenta, não consegue ter foco direito, não consegue ter concentração. Então coloca as atividades que vai demandar de você um gasto energético maior, mais para o período da tarde, porque é um horário que você vai estar bem acordada. É um horário que você vai estar ali com o seu pique todo, né? Com aquela energia toda para você conseguir realizar essas atividades. E se você é uma pessoa mais noturna, que você tem facilidade de trabalhar à noite, tem pessoas que à noite ela fala assim, à noite eu sou criativa. À noite é onde a minha criatividade ela vem assim com tudo. À noite é que eu gosto de estudar, porque fica em silêncio na minha casa. Então, você é uma pessoa mais noturna. Então, coloque atividades que vai demandar um gasto energético maior, que vai demandar de você estar ali mais atenta, mais criativa, porque você tem facilidade de desenvolver essas atividades à noite, porque a sua mente está ali ligadona, ela está, né, ali a 100 por hora. Então, isso também ajuda a diminuir a procrastinação. Porque se eu sou uma pessoa matutina, eu vou deixar para fazer atividades densas, atividades que demandam gasto energético à noite, não vai rolar. Eu vou procrastinar, eu vou deixar para fazer e vou empurrando com a barriga e não vou conseguir fazer. Então, identificar o nosso perfil cronobiológico é essencial para que a gente vá diminuindo a procrastinação. Aprender a se dar recompensas também é essencial. Fiz uma atividade que gerou um gasto energético muito grande, uma atividade que eu considero que é chata, primeiro eu procuro fazer essa atividade, já programando uma pequena recompensa quando eu terminar essa atividade. A minha mente vai entender, tá, eu vou me dedicar agora porque daqui a pouco eu vou ter uma recompensa. E assim por diante você vai fazendo. Né? Você começa a se dar pequenas recompensas à medida que você consegue terminar uma atividade que para você é densa, é chata, que dá trabalho. E aí você vai educando a sua mente, você vai condicionando a sua mente a fazer aquela atividade que é um pouquinho mais chata, que demanda um pouquinho mais de energia,
e que depois ela sabe que vai ter uma pequena recompensa. E vai fazendo isso é muito importante. Porque às vezes a gente coloca tanta atividade que demanda gasto energético, tanta atividade que é difícil, que é densa, e a gente não se dá nem um pouquinho de recompensa. Aí a nossa mente, ela começa o quê? Criar obstáculo. Ah, isso é chato. Ai, deixa pra depois. Oi, Maria Cristina. Oi, meninas, mulheres maravilhosas que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Vocês entraram aqui já no meio da live, mas estou falando aqui sobre como você sair da procrastinação, né? Para que você possa cumprir seu propósito de vida. Então eu falei um pouquinho o que é a procrastinação. Eu não quero trazer aquilo que o senso comum traz, tá? Eu quero trazer um pouquinho mais profundo. Existem diversas pesquisas científicas que elas mostram, não é que elas comprovam, são pesquisas que fizeram vários testes com várias pessoas, então elas vêm mostrar que a procrastinação é apenas um sintoma, não é a causa. Você procrastinar não é o problema é o que acontece quando você procrastina. Então, se você procrastina, o problema não está em você procrastinar, está em você deixar de fazer atividades que são importantes, atividades que são necessárias, atividades que muitas vezes requer um prazo de você finalizar aquela atividade. E por que as pessoas procrastinam? Existem várias causas que levam a pessoa a procrastinar. Mas muitas dessas causas estão relacionadas com questões emocionais. Por exemplo, o medo, a insegurança, né? Eu não sei se eu tô pronta. Eu não sei se essa tarefa ficou boa o suficiente. Então eu fico procrastinando muitas vezes para entregar aquela atividade, para entregar aquele projeto. Muitas vezes eu procrastino porque eu quero o quê? Recompensas rápidas. Essa atividade tá chata, vou deixar para fazer depois. Aí eu começo a fazer outra, tá chata, vou deixar para depois. E vai sempre começando e não terminando nada, né? A Maria Cristina tá falando, eu já trabalhei tanto, hoje eu tenho muitas dores. Sinto piora, vem a ansiedade, não faço e fico parada. Mas nesse caso, existe aí, né, uma questão aí tanto do cansaço e tanto das dores. Então é compreensível quando uma pessoa tá passando por esse processo, onde ela tem dores, essas dores impedem ela com que muitas vezes ela finalize as atividades. Aí é importante você identificar em qual momento do seu dia você não sente tantas dores. E se tem um momento do seu dia em que as dores elas são mais amenas. E aí você começar a fazer algumas atividades que você precisa fazer nesse momento em que o seu corpo ainda não está tão sensível, né, à dor em si. E aí você vai aos pouquinhos, respeitando sempre o seu limite. Isso também é importante a gente respeitar qual é o nosso limite. Então, aí começa a organizar a sua agenda, suas tarefas de manhã. De manhã o meu corpo ainda está mais leve, eu não estou sentindo tanta dor. Então, aquelas atividades que demandam um gasto energético, demandam um esforço maior, seja um esforço físico ou seja um esforço mental, procura colocá-las de manhã, porque aí você sabe que você vai conseguir desenvolver melhor. E deixa para fazer na parte da tarde aquelas atividades que são um pouco mais leves, que são mais prazerosas, que não vai demandar tanta energia, tanto física, dependendo se for uma atividade que demanda energia física, ou aquela que demanda mais energia mental. Então, para a gente sair dessa procrastinação, desse ciclo de estar sempre procrastinando, nós precisamos identificar nosso perfil cronobiológico, se eu sou matutina, se eu sou vespertina ou se eu sou uma pessoa mais noturna. Identificar em qual momento do dia eu sou mais produtiva. Qual momento do dia eu consigo render mais, que é a hora eu faço atividade que eu nem percebo. Então, tudo isso são mecanismos que a gente pode utilizar para diminuindo a procrastinação. Se dá recompensas. A cada tarefa chata que eu preciso fazer, eu vou me dar uma recompensa. É tomar um cafezinho? É comer se você puder comer doce, né? Comer um pedacinho de doce. Não sei qual é a recompensa que você vai se dar, que para você é importante. Oi, Valéria, tudo bem? A live vai ficar gravada assim, viu? Vou deixar gravada, tá? Se você não conseguir assistir até o final, depois você volta aqui e assiste, tá legal? Então, assim, vai identificando. Eu fico feliz quando, sei lá, eu paro um minutinho pra comer um pedacinho de um doce, tomar meu café ou tomar um suco. Então,
Primeiro faz atividade que é mais chatinha ali, eu vou dar o nome chatinha, mas porque tem coisas que é chata pra fazer, né? Quem é dona de casa sabe. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum de limpar a casa, lavar o banheiro, lavar a roupa, mas tirar o pó dos móveis, pra mim, é uma coisa chata de fazer. E às vezes eu procrastino, eu limpo tudo, organizo tudo e acabo deixando pra fazer depois. Eu falo, amanhã eu limpo, eu tiro o pó dos móveis, depois eu tiro. E parece que a faxina não ficou completa, e não ficou mesmo, porque ficou alguma coisa pra trás. Então, todos nós, todas nós, em algum momento, em algum nível, nós procrastinamos algumas tarefas. Mas a gente precisa estar ciente de que tem tarefas que não dá para a gente ficar procrastinando, que elas são necessárias, elas são importantes, principalmente no que tange em relação à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental, para que a gente possa estar ali bem, né? Estar bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou para cumprir. Tem muitas mulheres que elas não estão cumprindo o propósito para o qual Deus as chamou para cumprir, porque elas estão procrastinando. Elas não acham que elas sabem o suficiente, muitas vezes, para transmitir um determinado conhecimento. Eu não estou pronta, eu ainda preciso estudar mais. Muitas vezes ela vai procrastinando. Alguém chama para ela dar uma palestra. Mas eu ainda preciso estudar mais sobre esse tema. Eu acho que o que eu conheço ainda não é suficiente. E ela vai procrastinando, né? Ela vai deixando para depois. A Maria Cristina tá falando, eu sei, eu tô parada do que indo. Eu tô mais parada do que indo. Eu estou assim. A Valéria falando, eu estou assim. Então, é importante que cada uma de nós reconheça qual é o período em que estamos vivenciando. A Maria Cristina, ela diz que ela sente muitas dores. Então, talvez para ela vai ter atividades que vai demandar, assim, muito gasto energético, muita força física e que vai provocar muita dor. Então, sempre respeite o seu processo, o período que você está vivenciando, né? Procura observar em qual momento você consegue realizar as atividades, mas vai de pouquinho, sabe? Você dando um passinho de cada vez é melhor do que você querer sair correndo, se cansar rápido, se cansar logo e não conseguir fazer mais nada. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas, quando elas vêm com essa... eu procrastino muito, eu tô deixando muitas coisas para trás e tal. Eu falo, começa com um passinho de cada vez. O que você tá procrastinando mais que você precisa muito fazer? Dê um pequeno passo a cada dia. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E assim você vai saindo daquele lugar de estagnação. Você vai saindo daquele padrão que só fica ali, repetitivo, repetitivo, e não sai daquilo. A vida não flui, a vida não avança. O seu propósito tá ali te chamando e você não se sente preparado o suficiente. Mas eu sempre falo e sempre vou continuar falando. Deus nos chamou para um propósito. Cada uma de nós temos um propósito. O primeiro deles, a primeira dimensão, é honrar e glorificar a Deus através da nossa vida. O segundo dele, a segunda dimensão do propósito é ser quem nós fomos chamadas para ser. É respeitar a nossa singularidade, é respeitar a nossa identidade, o nosso jeito de ser. Terceira dimensão, cada uma de nós somos chamadas para algo. Talvez hoje o seu propósito é ser dona de casa, é cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Talvez o seu propósito hoje seja, através da sua vida, do seu trabalho, você encorajar mulheres. Por exemplo, se você é manicure, você pode encorajar as suas clientes. Se você é cabeleireira, talvez o seu propósito hoje, né? O nosso trabalho, ele também faz parte do nosso propósito de vida. Ele é uma ferramenta. Então, talvez se você é cabeleireira, o seu trabalho de ser cabeleireira é uma ferramenta para você cumprir o seu propósito. Porque através do seu trabalho você vai encorajar mulheres, você vai deixar elas mais bonitas, né? Você vai ajudar elas a se reconhecer, elas valorizar quem elas são. Então, tudo que nós precisamos para viver o nosso propósito hoje, Deus já nos deu condições. É claro que a gente vai muitas vezes se sentir insegura, vai achar que não está preparada, mas isso não pode ser um motivo de não cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou para cumprir. Talvez você pode pensar assim, mas eu nem sei qual é o meu propósito. Eu nem sei para que Deus me chamou, por que Ele me chamou, para fazer o quê? Onde você está hoje? Em qual situação você está vivendo hoje? O hoje é o que você tem.
O que você está vivendo hoje é o que você pode, através do que você está vivendo, fazer algo, de repente, para encorajar alguém. Às vezes você precisa de ser encorajada. Então, se você está precisando de ser encorajada, de repente você tem amizades, procure estar nesse círculo de amigas, né? De repente fazer parte de um grupo, né, de mulheres que faz alguma atividade, quem gosta de artesanato, estar, né, fazendo artesanato, quem gosta de fazer outra atividade, não sei qual atividade que você gosta de fazer. Qual atividade que te dá alegria, que te dá prazer, que te deixa, que faz com que você se sinta mais viva. O seu maior propósito é glorificar a Deus através da sua vida. Esse é o maior propósito de nós estarmos aqui. O outro propósito que eu falei é ser você mesma. Você está sendo quem Deus te chamou para ser? Você está respeitando a sua individualidade, a sua singularidade, o seu jeitinho de ser? O que você está deixando para depois? Será que você não está se deixando para depois? Tem mulheres que procrastinam a sua saúde emocional. Tem mulheres que procrastinam a sua saúde física. Ela sabe que ela precisa ajustar a alimentação dela, mas ela não ajusta. A semana que vem, aquela velha história, né? Semana que vem eu começo uma dieta. Semana que vem eu ajusto a minha alimentação. Semana que vem eu começo a comer verduras e frutas. E ela vai procrastinando. Daqui a pouco fica doente e aí fica pior, né? Ah lá, a Maria Cristina tá falando, sentar é a questão. Eu vou na hidroginástica. Que bom, você já está cuidando do seu corpo físico. E para quem sente dores, né? Muitas dores, a hidroginástica, né? Atividades feitas na água, ela ajuda muito, né? Fortalecer os músculos, ajuda a fortalecer os movimentos do corpo. Então, você já está fazendo algo para se fortalecer, né? Fortalecer seu corpo físico. Então, a gente precisa observar o que a gente pode fazer a cada dia, um pouquinho a cada dia, né? Não adianta, que nem eu falei, você sabe que precisa cuidar da sua saúde física, por exemplo. Aí você já começa a querer correr 10 quilômetros, se antes você nem fazia uma caminhadinha de 20 minutos, meia hora. Então, para a gente parar de procrastinar, a gente precisa começar aos poucos. E mostrando para o nosso cérebro que aquela atividade ela é prazerosa, que ela vai trazer benefícios. O problema é que todo procrastinador, toda procrastinadora, ela quer recompensas rápidas. E tudo é um processo, né? A Valéria tá falando, uma amiga fala para mim começar, mas eu não consigo, eu não fiz meu Insta profissional ainda. Ainda bem que já faz 3 meses que comecei, faz musculação, mas não na área profissional. Estou estudando, terapeuta de mulheres cristãs. Então, o que está te impedindo, Valéria, de começar o seu Insta, de falar que você está estudando, né, para ser especialista e atender mulheres, trazer um tema que você gosta de falar. Então, assim, começa a fazer algo que vai te fazer sair daquele lugar. Faz uma coisa de cada vez. Preciso fazer meu Insta? Faz o seu Insta. Depois você começa colocando pequenos posts e assim por diante. É que assim, nós estamos vivendo uma época em que as informações, elas são muito rápidas, né? A gente tem muitas informações transitando aí. E a gente vê, às vezes, algumas pessoas, elas tendo resultados, né? A partir daquilo que elas fazem no trabalho, o empreendimento que elas estão fazendo. Aí a gente quer estar como aquela pessoa lá. Só que a gente não viu o processo que ela trilhou para chegar onde ela está, né? E muitas vezes a gente quer colher os resultados daquilo que a gente nem plantou direito, ou que a gente plantou e não esperou o tempo da colheita. Então, o procrastinador, a procrastinadora, ela quer colher aquilo que ela nem plantou direito, ou que ela acabou de plantar, porque ela quer recompensas rápidas. E a gente precisa aprender que tudo é um processo. Eu venho falando disso aqui em várias lives. Tudo na vida é um processo. A gente precisa reconhecer qual é a fase que nós estamos vivendo. No caso da Valéria, vou usar ela como exemplo. Ela está fazendo uma formação para ser terapeuta de mulheres cristãs, que é o foco dela. Ok. Qual é o próximo passo? Ela já deu início aos estudos.
Próximo passo é fazer no Instagram, é divulgar nos grupos do WhatsApp, é falar para as pessoas que ela é uma terapeuta de mulheres. E assim as pessoas vão saber o que ela faz. Mas se ela não começar a falar que ela faz isso, ninguém vai saber. Então, é um passo a passo. Então, para a gente parar de procrastinar, a gente precisa dar um passinho de cada vez, não é querer já ter resultados. E qual é a maior frustração das pessoas hoje em dia? É que muitas procrastinam, muitas não vão buscar o autoconhecimento, saber como que é o funcionamento dela. Muitas não vão cuidar do emocional, porque muitas vezes, como eu falei, existem várias raízes, né, questões emocionais por trás da procrastinação. Muitas vezes é um medo, é uma insegurança. Às vezes essa pessoa passou por um trauma, né? Por um trauma, que esse trauma fez com que o cérebro dela falasse, não, eu não quero gastar energia, eu já precisei gastar tanta energia para eu sobreviver, para eu dar conta daquela situação que foi tão impactante, que agora o cérebro não quer gastar tanta energia. Então a pessoa muitas vezes ela começa a procrastinar porque está dando trabalho. Só que ela não sabe disso. Porque existem traumas que nós vivenciamos que a gente nem lembra. A gente nem lembra que viveu aquela situação. Mas o nosso corpo, ele guardou memórias emocionais. Então, toda vez que eu vou fazer uma atividade que está demandando, às vezes, muito gasto energético, existe ali um certo bloqueio. Ai, vai dar trabalho. Ai, não, vou ter que fazer isso. Isso é muito ruim. Isso é como se fosse algo assim, que fosse como se fosse uma tortura para a pessoa. Então, por isso que a procrastinação não é o problema. Ela é um sintoma. Existe algo por trás dessa procrastinação, né? Quando você está procrastinando, vou usar a Valéria de novo. Qual que é o receio da Valéria de fazer o Instagram? Não vou dizer que você tá vivendo isso, tá, Valéria? Mas, por exemplo, tem muitas mulheres que elas não querem se expor, né? Ah, eu não vou fazer um Instagram, porque se eu fizer um Instagram, eu vou precisar fazer live ou fazer vídeo, e eu tenho vergonha de aparecer. Isso é muito comum, né, em relação a muitas pessoas. Mas você pode pensar o que você pode fazer se aparecer é um problema para você, um bloqueio ainda para você. Você pode gravar, fazer aqueles vídeos gravando um áudio, colocando os postzinhos. Você pode fazer sua post escrito. Eu tô dando um exemplo, usando a Valéria como ali uma referência. Mas o que na sua vida, né, vocês que estão aqui, vocês que vão assistir, né, quem for assistir depois, o que você precisa fazer hoje para que você possa chegar aonde você gostaria de chegar, cumprir o propósito para o qual Deus te chamou para cumprir? Qual é o pequeno passo? Começa com um pequeno passo e vai gradativamente dando um passinho maior, depois um maior, e assim vai. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. A procrastinadora tem muitas vezes essa tendência de começar várias atividades. Ah, eu começo a fazer meu Instagram, eu começo a fazer um carrossel, acaba que eu não termino de fazer meu Instagram, eu não termino de fazer o carrossel, eu não coloco lá um post nos meus status do WhatsApp. Então, ou seja, eu fico toda parada, toda estagnada. Ou eu ainda não me sinto preparada para atender mulheres, então por isso, de alguma forma, eu tô sempre arrumando um meio de enrolar para fazer meu Instagram. Porque tem muitas mulheres que elas não sentem segurança de começar. Ela acha que ela não está preparada. E aí, se é o caso de quem é terapeuta que sente essa insegurança, você já passou por processo terapêutico? Porque é inconcebível um terapeuta não passar pelo processo de terapia, passar pelo seu autoconhecimento, pelo seu processo de curar suas dores emocionais. É inconcebível isso. Como que eu quero tratar as dores emocionais de outra pessoa, né? Se eu não trato as minhas. Ai, que legal. Olha lá, a Valéria já trabalha há mais de 20 anos com mulheres. Ótimo. Com certeza a Valéria já passou por muitos processos terapêuticos. Eu digo isso que é inconcebível porque, infelizmente, muitas pessoas hoje elas começam a fazer um curso na área de terapias, elas já querem atender, mas ela ainda não procurou curar as suas feridas, passar pelo processo. Muitas vezes o que vai acontecer? Vai vir uma demanda tão profunda que vai entrar em conexão com a demanda que ela sente, que ela carrega,
E aquilo vai ser tão pesado para ela, tão pesado que gera um adoecimento emocional. Então a gente precisa reconhecer, né? Qual é o estado que nós estamos vivenciando? Qual é a estação? É momento de se recolher? Ou é momento de eu sair para fora? É momento de eu aparecer? Ou nesse momento eu ainda preciso me preparar melhor? Só que a gente não pode cair naquela questão de nunca estar preparada. Aí eu ainda não estou preparada. Aí às vezes estuda, pratica, mas na hora de levar isso adiante, se sente bloqueada. Então por isso que eu sempre trago aqui. É muito importante a gente buscar o autoconhecimento. Para quem é cristã, junto com o conhecimento do alto. Ou seja, junto com a palavra de Deus. É trazer essa base, buscar fortalecer a fé, para que Deus te fortaleça, para que você possa se sentir segura o suficiente para você utilizar os recursos que você já tem. Se Deus te chamou para fazer algo, para você começar pelo menos, você já tem recursos. Então, quais são os recursos que você tem para começar aquilo que você sente que é um chamado de Deus para você? Ah, eu sou um exemplo. Às vezes a pessoa, ela tem um chamado pastoral, por exemplo. Ela estuda a Bíblia, ela busca um relacionamento com Deus, mas ela não se sente preparada para ir lá levar a palavra, para fazer uma pregação ali. Se ela está insegura, ela precisa tratar o emocional dela. Só que a gente sabe que existe uma resistência muito grande no meio cristão ainda. Isso está melhorando, mas ainda existe uma resistência muito grande dos cristãos procurar ajuda profissional para a área emocional. Busca ajuda profissional para várias situações na vida. Mas quando se trata da área emocional, quer delegar para Deus fazer, para Deus resolver. Então, a gente precisa, né? É o que eu tenho falado bastante nas lives. Por exemplo, eu dei um exemplo do carro. Para quem tem carro, se o seu carro dá um problema mecânico, você vai orar, mas você vai ficar esperando Deus resolver o problema mecânico? Deus não vai resolver o problema mecânico. Isso você tem que buscar o quê? Uma pessoa. Deus deu o dom e habilidade para aquele mecânico consertar seu carro. E muitas pessoas, ela tem um problema na casa de vazamento, ela vai buscar o quê? Um encanador, um pedreiro que entenda disso. Ela vai orar, mas ela vai buscar o profissional. Mas quando se trata do emocional, fica lá orando, esperando Deus resolver. Deus pode? É claro que Ele pode. Mas a gente precisa reconhecer que tem coisas que a gente precisa também orar, mais ação. Por que quando é o carro, você delega lá para o mecânico cuidar do seu carro? Quando é da sua casa, você delega para um pedreiro, um encanador. Mas o seu emocional você quer delegar para Deus? Só Ele que vai resolver? Mas e aí? E os profissionais que Ele já capacitou? Que Ele já deu condições de estudar? Para poder te ajudar. Então eu vejo que isso é muito falho no meio cristão. É querer delegar para Deus aquilo que Ele já capacitou muitos seres humanos para fazer. Porque quando é o carro, você delega. Quando é a casa, você delega. Eu acho que eu fico pensando assim, Deus deve olhar para as pessoas que fazem isso e falar assim, viu? O seu carro você levou lá no mecânico, né? A sua casa você chamou o pedreiro. Por que quando é o seu emocional, você quer que eu resolva tudo? E aquilo que você precisa aprender a mudar seu comportamento? E o entendimento que você vai precisar ter, que muitas vezes você vai aprender a ter esse entendimento, seu cognitivo vai demandar ajuda de uma pessoa, um ser humano, para você entender aquela linguagem, porque não é só a oração, já foi comprovada cientificamente o quanto ela é importante, o quanto ela nos ajuda. Mas o próprio nome diz, oração, ação, orar mais ação. Eu trouxe em uma das lives, que agora eu não lembro qual foi, e que eu falei essa questão, Deus ele pode te curar de forma instantânea. Só que se Ele te curar de forma instantânea, muitas vezes você não vai nem lembrar que você estava doente, que Ele te curou. Você não vai dar o testemunho para outras pessoas. E o nosso principal propósito de estar aqui é glorificar a Deus através da nossa vida. Muitas vezes Ele vai te curar através de alguém para mostrar que você não é autossuficiente.
para te mostrar que ele pode curar da forma com que ele bem entender. Porque muitas vezes ele quer mostrar para você que você precisa aprender com outras pessoas. Ele me curou de várias dores emocionais, dores na alma que eu tinha. Mas eu precisei buscar o autoconhecimento, junto com o conhecimento do alto. Eu precisei buscar um profissional da área de terapias para eu compreender o porquê que eu me sentia daquela forma. Aí foi o que? Elaborando. Eu fui buscando fazer pequenas ações para que eu saísse daquele lugar de estagnação, para que eu saísse daquela dor que me bloqueava, que me impedia de viver o propósito para o qual Deus me chamou. Então, eu percebo que no meio cristão ainda existe muita resistência, porque quer delegar para Deus a área emocional, mas outras áreas vai lá e busca ajuda. Então, a gente ainda precisa trabalhar muito a conscientização. A conscientização para que as pessoas entendam. Deus capacitou pessoas. Assim como ele capacitou o pedreiro, o mecânico. Então, se hoje você está procrastinando de viver o seu propósito de vida, olha para os recursos que você já tem. Porque Deus não vai nos chamar para algo sem antes nos dar o mínimo sequer de recursos. O mínimo sequer de condições para a gente começar. E aí, conforme você dá um passo, ele vai te possibilitando você adquirir esses recursos. Então, qual recurso você já tem hoje? Começa com o que você tem. O que você tem é suficiente para começar, pelo menos. Aí, conforme você vai fazendo, vai se sentindo mais segura, você vai buscando mais, você vai orando, fala, Senhor, me dá a direção. Qual o recurso que eu preciso agora? E outra coisa que eu tenho falado bastante com mulheres, nós estamos vivendo uma era em que a mulher ela está muito ocupada, né, com muitas tarefas, trabalha fora, é casa, é marido, é filhos. E a gente muitas vezes ora e fala, Senhor, eu estou muito cansada, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. O que eu preciso fazer? Eu acho que é o momento da gente orar e pedir para Deus, Senhor, o que eu preciso deixar de fazer? Porque eu estou tão cansada, eu não estou dando conta. O que eu preciso deixar de fazer para fazer exatamente aquilo para o qual o Senhor me chamou, aquilo que é necessário. Porque às vezes a gente está fazendo tantas atividades, tantas tarefas, que não é aquilo necessário naquele momento. Às vezes a gente só está procrastinando. Ai, mas isso aqui é necessário também. Não, mas isso aqui eu preciso fazer também. Será mesmo? Será que tudo que você está fazendo, tudo que está te deixando exausta, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é necessário mesmo? Será que você não está procrastinando tanto que chega uma hora que aquilo se tornou urgente? Então a gente precisa fazer essa autorreflexão e pedir para Deus, já que tem tantas tarefas para fazer, falar, Espírito Santo, me ajuda a organizar minha mente, me ajuda a organizar minha agenda, o que é realmente necessário, o que eu preciso deixar de lado. E isso aqui envolve muitas vezes aquela questão de querer ser vista, querer ser reconhecida. E aí você começa a procrastinar o que é necessário, o que é para você realmente fazer, para fazer coisas para as outras pessoas, você diz sim para as outras pessoas, mas diz não para você. Muitas vezes você não sabe disso, mas muitas vezes você tem uma necessidade de ser validada, de ser reconhecida ou de se sentir pertencente, de se sentir amada. Aí você deixa de fazer o que você realmente precisa, que é necessário, e vai fazer algo que muitas vezes permite com que as pessoas vejam o que você está fazendo. Permita com que as pessoas muitas vezes te elogiem. Ou diz, nossa, como você é prestativa. Como você está sempre disposta a ajudar. Todo excesso esconde uma falta. Se você está fazendo demais aquilo que não é tão necessário assim, você está deixando de fazer o que é necessário. A gente está sempre pensando nos outros e esquecendo de nós mesmos. Pois é, tem muitas mulheres, eu vou falar mulheres porque eu atendo mais mulheres aqui, né? Estamos em mulheres. Mas tem muitas mulheres vivendo essa situação. Ela faz tanto pelos outros e se deixa de lado, se anula. Mas isso é o quê?
Muitas vezes ela não sabe, mas existem feridas emocionais, bloqueios emocionais, que faz com que ela se dedique tanto para o outro e se deixa de lado, de forma inconsciente. Muitas vezes ela não sabe disso, ela não tem essa consciência, mas ela está fazendo, muitas vezes para preencher um vazio que existe dentro dela, um vazio emocional. Muitas vezes na busca de ser reconhecida, de ser elogiada, de alguém olhar para ela como uma pessoa útil. Quantas mulheres que enquanto crianças, elas ouviram falar: você é uma inútil, você não serve para nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você faz tudo de qualquer jeito. E ela cresce com aquele sentimento de inutilidade. E aí, para ela se sentir útil, o que ela vai fazer? Fazer muito pelos outros. Ela precisa mostrar que ela é útil. Então ela começa a fazer demais para os outros, na igreja, no trabalho, e ela vai se deixando de lado. Ela vai se cansando, porque ela está fazendo tanto para os outros e muitas vezes ela não recebe o reconhecimento que ela criou expectativa de receber. Vai gerar frustração. Muitas vezes ela vai procrastinar situações, tarefas que é importante para ela, para a vida dela, para o equilíbrio dela, para fazer para os outros. Olha quanto a procrastinação não é simplesmente deixar para depois. A gente precisa entender qual é a motivação, né? Mesmo que aquilo seja um pouco negativo, mas existe ali uma motivação, mesmo que de forma inconsciente. Muitas vezes eu procrastino o que é para mim, mas para os outros eu estou sempre disposta a fazer. Muitas vezes existe uma expectativa de que as outras pessoas vão me reconhecer. Vão dizer: nossa, olha, você é muito dedicada, você é muito bondosa, olha como você é amável, você está sempre fazendo pelos outros. Só que muitas vezes existe uma dor ali, em que essa pessoa está fazendo muito pelos outros, mas está deixando de fazer para si mesma. Ah, tudo bem, Valéria, depois se você quiser assistir o restinho da live, tá? Aí você volta e assiste, tá bom? Bom culto lá. Então, por isso que não basta passar uma lista para você, falar 5 dicas para você sair da procrastinação. Você precisa entender de forma mais profunda o que é que está te levando a procrastinar. Qual é a verdadeira causa da procrastinação? Pois é, né, Adriana? A psi Adriana tá falando, como é importante o autoconhecimento. É muito importante. É necessário. O autoconhecimento, ele liberta, ele transforma, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu reconheço quais são os pontos que me param, que me paralisam, quais são os pontos que eu preciso buscar ajuda profissional que eu não estou conseguindo resolver sozinha, quais são as situações da minha vida que me geram desgaste físico, emocional, uma energia muito grande para desenvolver. Porque muitas vezes esse gasto energético muito grande, esse desconforto muito grande em realizar algumas tarefas, pode estar muito relacionado com algum trauma, algum desamparo que você vivenciou. E agora, quando você vai fazer determinadas tarefas, isso gera um desgaste tão grande, que você fala: não dá, não consigo terminar isso aqui. Nossa, está muito pesado para mim. Então, por isso que deixar de procrastinar não é só pegar listinha pronta na internet. Você precisa entender o seu mecanismo de funcionamento. Como funciona a sua mente. Como você se sente em relação a algumas tarefas, algumas atividades que você vai fazer. É muito mais profundo do que só pegar uma listinha pronta e tentar, daqui a pouco falar: poxa, mas eu fiz um curso sobre como deixar de procrastinar e eu continuo procrastinando? Mas muitas vezes existiam raízes emocionais ali, bloqueios emocionais que você não sabia que tinha. E aí você se frustra porque muitas vezes você investe no curso, investe em um sei lá, aquele checklist para parar de procrastinar e continua procrastinando do mesmo jeito. E não está vivendo aquele propósito para o qual Deus te chamou. E aí você começa a se sentir inútil, você começa a se sentir incapaz, você começa a sentir que, poxa, eu não sirvo para nada, mas não é. Você precisa entender qual é o mecanismo de funcionamento que você tem. A psi Adriana está falando, sim, muitas vezes nem percebemos que estamos nesse ciclo vicioso de um trauma. Pois é.
Muitas pessoas estão vivendo um ciclo vicioso de um trauma, que ela não sabe que tem aquele trauma, e ela fica naquela tentativa de sair daquele lugar, daquela estagnação. Ela tenta, ela se esforça, mas é como se a vida dela tivesse paralisada em determinado momento. Isso é um sinal, muitas vezes, de um trauma. E trauma não se trata com checklist. Trauma não se trata, muitas vezes, assistindo só uma live, porque muitas vezes você não vai conseguir identificar. E você acha que um médico, ele consegue fazer cirurgia nele mesmo? Ele consegue, dependendo do tipo de cirurgia, pegar lá um bisturi e fazer uma cirurgia nele mesmo? Na maioria dos casos, não. No nosso caso também vai ter situações nossas emocionais, bloqueios, feridas emocionais, traumas, que muitas vezes a gente quer resolver sozinha. Não, eu resolvo. Tudo que acontece comigo eu não preciso de ajuda não, eu resolvo. É como um médico que não vai conseguir fazer cirurgia nele mesmo. Muitas vezes a gente vai precisar de outra pessoa para nos ajudar a identificar qual é a verdadeira causa raiz daquela procrastinação, daquele começar e não terminar, ou daquele demorar para começar, ficar sempre postergando para começar um novo projeto, um novo curso que realmente é necessário. Muitas vezes uma atividade física que seu corpo está gritando, né, pedindo socorro porque já está travando. Muitas vezes o seu emocional, que você muitas vezes fica ali sempre triste, abatida, não tá vendo alegria na vida, como diz, o mundo tá cinzento. Então a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver sozinha as nossas dificuldades, sejam elas físicas, sejam emocionais e sejam espirituais. Como cristãs, a gente sempre, em primeiro lugar, vai buscar a Deus, vai orar, mas em muitos momentos que a gente vai precisar ter uma ação. Então, qual é o estágio que você está vivendo hoje? Você está procrastinando muito? Se você está procrastinando, qual área da sua vida você percebe que você está procrastinando muito? O que você poderia fazer de dar um pequeno passo hoje para sair desse lugar de estagnação? Para você não ficar sempre deixando para depois aquilo que é importante. Principalmente se deixando para depois, se você é importante. Se você, isso não é egoísmo, tá, gente? Egoísmo é diferente. Você se colocar muitas vezes em primeiro lugar, sua saúde física, sua saúde emocional, não é egoísmo, é amor próprio, é auto-amor, porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar outras pessoas? Se você estiver adoecida, como que você vai ter forças, energia para poder ajudar outras pessoas? Então a gente precisa se priorizar nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, nosso espiritual. Não adianta eu querer ajudar demais os outros se eu não me ajudo, se eu sou a primeira pessoa que está precisando de ajuda. E eu percebo que tem muitas mulheres, principalmente cristãs, que estão vivendo nesse ciclo vicioso de querer ajudar muitas pessoas na igreja, de querer fazer muitas missões. Sabe, ela ajuda todo mundo, mas ela não se ajuda, ela não busca ajuda para si mesma. E vai chegar um momento que vai adoecer. É por isso que tem muitas mulheres cristãs que estão com depressão, com níveis altíssimos de ansiedade, e é claro que a depressão, ela é multifatorial. Existem os fatores genéticos, existe o fator ambiental, existem questões traumáticas que muitas vezes as pessoas vivenciaram e que ela não sabe e que também está aí, né, contribuindo para esse nível de depressão muitas vezes. A ansiedade, existe o transtorno de ansiedade e existe também a ansiedade, né, que a pessoa muitas vezes ela está sempre ansiosa, sabe, aquela agitação ansiosa, hipervigilante. Muitas vezes, aquela ansiedade esconde ali um trauma. A ansiedade, muitas vezes, é um sintoma apenas, como a febre que eu citei um pouquinho antes. Muitas vezes, aquela ansiedade é um sintoma de um trauma ou de um desamparo, onde em um determinado momento da minha vida eu precisei ser amparada e eu não fui, ou eu interpretei que eu não fui amparada.
E muitas vezes eu carrego aquele sentimento ali de desamparo, de desproteção, de que eu preciso de pessoas e as pessoas não se importam comigo. Então, olha como é profundo. A procrastinação não é só deixar para depois. Não é falar, a pessoa é preguiçosa, por isso que ela sempre deixa para depois. Existe algo muito profundo por trás daquela procrastinação. Existe algo, uma raiz emocional ali. Não é só, vou deixar para depois, simplesmente. Não é só isso. E é por isso que a gente precisa buscar se conhecer. Buscar compreender como é o meu funcionamento. Qual é o meu perfil cronobiológico? Eu gosto de acordar cedo, de manhã eu sou produtiva? Não, eu gosto de acordar mais tarde, eu gosto de dormir até mais tarde. Ok, então vou organizar a minha rotina de acordo com os meus horários se você tiver a possibilidade, é claro, né? Às vezes a pessoa não tem essa possibilidade de escolher o horário que ela pode acordar de acordo com o ritmo dela, né? O ritmo interno dela, o relógio biológico interno dela. Aliás, relógio biológico é interno, né? Com o relógio biológico dela. Mas se você tem a possibilidade de organizar a sua rotina, a sua agenda, conforme o seu ciclo cronobiológico, faça isso. Organize as suas atividades de forma com que você perceba em qual momento você é mais produtiva, em qual momento o seu corpo, a sua mente já precisa um pouco mais de descanso, de leveza, ou diminua o ritmo. Assim você vai aprender a sair da procrastinação e vai conseguir cumprir o propósito para o qual Deus te chamou para cumprir. Porque não adianta eu querer fazer tudo, eu não respeitar os meus limites, eu não respeitar o momento que eu consigo desenvolver mais, o momento que eu preciso de descanso, porque vai gerar adoecimento, não só físico, mas principalmente emocional. E lembrando que nós somos um ser que tem um espírito, que habita uma alma e que habita num corpo. Não adianta eu querer só cuidar do meu espiritual e deixar e procrastinar a minha saúde física e a minha saúde emocional. Vai chegar uma hora que vai repercutir no espiritual, eu vou adoecer, e aí? Então a gente precisa cada vez mais buscar se conhecer e ter essa consciência de que nós precisamos cuidar desses 3 âmbitos: físico, emocional e espiritual, para que a gente realmente tenha saúde plena, para que a gente realmente possa cumprir o propósito para o qual nós fomos chamadas de forma plena, de forma mais leve, que não gere aquela coisa assim, mas eu vou ter que fazer isso, meu Deus, eu não queria fazer isso hoje. Imagina uma terapeuta adoecida emocionalmente ou fisicamente, e aí a agenda dela cheia, fala, meu Deus, hoje eu não quero atender ninguém, eu não quero ver a cara de ninguém, eu não tô bem. A gente precisa estar bem para atender o outro. Se eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso aprender a regular as minhas emoções. E um dos fatores que levam muitas vezes a pessoa a procrastinar, e aquela procrastinação que está gerando prejuízo, é a dificuldade de autorregulação emocional. Porque muitas vezes aquele cérebro está buscando o quê? Recompensas rápidas. E aí ela não tem a recompensa rápida, ela desmotiva. E aí ela deixa de lado. Aí ela procrastina. Então eu preciso aprender a reconhecer o meu mecanismo de funcionamento. Porque aí eu falo assim, bom, eu sei que isso aqui é muito chato, eu sei que isso aqui não vai trazer recompensas rápidas, prazer imediato, mas eu sei que isso é importante e eu preciso fazer. É que nem assim, para quem é cristã, tem muitas mulheres que falam assim, eu tenho dificuldade para fazer o devocional. Você está procrastinando a sua área espiritual. Então, o que você pode fazer para sentir mais prazer em estudar? Em buscar ali ter um momento seu com Deus. Começa aos pouquinhos. Coloca num horário, mas eu vou ter que acordar mais cedo. Se é a prioridade para você cuidar do seu espiritual, mesmo que não seja prazeroso acordar mais cedo, mas às vezes é a única forma de você conseguir fazer um devocional bem feito, coloca o celular para despertar um pouquinho mais cedo. Vai dormir também um pouquinho mais cedo, porque às vezes fica até tarde, madrugada assistindo TV, no outro dia não vai ter pique mesmo para acordar um pouquinho mais cedo. Então você precisa organizar a sua rotina de forma que compense. Se eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu preciso dormir mais cedo.
Aí eu acordar uns 10 minutinhos, meia hora mais cedo, não vai fazer diferença, porque eu fui dormir mais cedo. E se você não aprender a fazer isso com você, você vai ter dificuldade de fazer isso também na rotina dos seus filhos. Tem muitas crianças, né, adolescentes, que eles estão nesse ritmo todo desordenado, porque os próprios pais é quem não organiza a rotina de forma saudável. Deixa os filhos ficar assistindo TV até tarde. No outro dia, na hora que é para acordar para ir para a escola, aí fica enrolando, aí gera aquela brigaiada, aquela discussão, aqueles conflitos desnecessários. Por quê? Porque era só organizar a rotina. Olha, vai ter que acordar amanhã cedo? Então vamos dormir mais cedo. Coloca todo mundo para dormir. Mas não, fica todo mundo lá, vai dormir a hora que quer, não tem um controle. Isso é horrível para a mente de criança e de adolescente. Para nós adultos também, mas principalmente para criança e adolescente. E aí depois você você educa seu filho assim, vai ser um procrastinador lá na frente. Porque ele não aprendeu a criar regras, a cumprir horário, a ter uma rotina saudável. Então, muitas pessoas que são procrastinadoras hoje na fase adulta, muitas vezes ela cresceu em um lar onde não tinha muita rotina, não tinha muita regra. Fazia as coisas na hora que bem entendia, almoçava, não tinha horário para almoçar, não tinha horário para tomar café, não tinha horário para dormir. Então, o cérebro dessa pessoa acostumou a viver dessa forma. Aí, quando chega muitas vezes num trabalho, que aquele trabalho é mais rígido, mais rigoroso, aquela pessoa muitas vezes ela vai ter dificuldade de se adaptar ali. Muitas pessoas perdem o emprego porque ela chega sempre atrasada. Ela não consegue chegar cedo. Por quê? Muitas vezes ela tem dificuldade de se organizar. Em primeiro lugar, aqui dentro, no mental dela, na mente dela, no cérebro dela, tem essa dificuldade de organização. Como é que ela pode aprender? Porque tudo é possível de aprender. É um processo de educar o cérebro. Mas primeiro eu preciso buscar autoconhecimento. Como que a minha mente funciona? Como que eu posso me organizar melhor? Então eu preciso fazer um passo a passo. Se eu sou procrastinadora, eu já preciso deixar a minha... já saber como vai ser o meu dia amanhã. Já deixo lá anotado as prioridades, o que eu preciso fazer. Porque se eu sou procrastinadora, eu vou acordar amanhã, aí eu vou ver celular, eu vou fazer várias coisas. Aí depois que eu vou... Nossa, o que eu vou fazer hoje? Pronto, já era, já estragou o dia. Então a pessoa que procrastina, ela precisa ter mais organização da sua agenda. Já deixar, se possível, os compromissos mais urgentes, mais sérios, já deixa na agenda lá certinho. Coloca o horário que você consegue ter mais energia, mais foco. Senão você vai continuar procrastinando, você não vai identificar quais são as suas dificuldades, você não vai cumprir o propósito para o qual Deus te chamou para cumprir. Então, lidar com a procrastinação, sair da procrastinação, não é só pegar checklist na internet, não é só isso. Vai muito além disso, é mais profundo do que isso. Então, por isso, buscar o autoconhecimento é importante, junto com o conhecimento do alto. Não está conseguindo sozinha lidar com tudo isso, é procrastinadora, não consegue identificar qual é a raiz da procrastinação, busque ajuda profissional. Eu atendo mulheres, atendo adolescentes também. Se precisar da minha ajuda, me chama lá no direct. Tem alguns horários ainda disponíveis na minha agenda. Então não fique muitas vezes presa ao sofrimento e querer resolver tudo sozinha. Porque, como eu falei, o médico não faz cirurgia nele mesmo. Ele vai precisar de outro médico para ir lá fazer a cirurgia nele. E muitas vezes nós vamos precisar de outras pessoas para nos ajudar a tratar as nossas questões, porque a gente não vai conseguir identificar. Muitas vezes a gente não vai conseguir sair daquele ciclo vicioso, porque muitas vezes existem questões emocionais profundas, que a gente nem sabe que tem, que a gente nem identifica que tem. Então, um profissional, ele é habilitado para isso. Mas saiba com quem você vai buscar ajuda. Não busque ajuda com qualquer pessoa. Busque referências, para que essa pessoa realmente possa te ajudar de forma assertiva, não só de forma superficial. Porque para questões profundas é preciso um tratamento com um profissional que entenda, que tenha repertório, que tenha embasamento para tratar questões profundas. Não queira tratar questões profundas
de forma superficial, porque é como se fosse assim, ó, vai resolver por um pequeno período, um curto período. Daqui a pouco é como se tivesse voltado tudo de novo. Por quê? Porque não foi lá no profundo, não tratou o que estava lá no profundo. Ficou só na superficialidade. E aí daqui a pouco você volta de novo com aqueles hábitos, com aquela procrastinação, você começa a ficar frustrada, triste. Não precisa disso. Então você precisa buscar o autoconhecimento junto com o conhecimento do alto. Precisou de ajuda, não está conseguindo resolver sozinha? Busque ajuda. Deus nos criou para seres que se ajudam, seres que se relacionam. Não é para a gente ficar sofrendo aí sozinho. Então, busque em primeiro lugar a Deus, a direção dele, a sabedoria dele, porque vem dele. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar de outro ser humano para nos ajudar a compreender o que está acontecendo com a gente. Para a gente, cognitivamente, a gente aprender a pensar em possibilidades de sair daquele sofrimento. Porque às vezes a gente está preso ao sofrimento, mas a gente também não quer buscar ajuda. A gente quer continuar se virando sozinha. E às vezes a gente não vai conseguir resolver sozinha. A Maria Cristina está falando, Maria, eu moro sozinha. Você tem algum parente, você tem algum amigo, alguém, né, que possa te dar apoio? Né? Porque às vezes tem pessoas que moram sozinha, mas existem pessoas, né? Pode ter uma rede de apoio, não sei se você frequenta alguma igreja, alguma atividade social. Então é sempre importante a gente buscar ajuda de alguma forma. Seja numa igreja, seja no centro social, que às vezes tem atividades, né? Deus, ele não nos criou para a gente resolver tudo sozinho. Se fosse assim, ele teria dado inteligência para a gente resolver tudo. Ai, acabou aqui, peraí. Apagou a minha luz aqui, desligou meu... Bom, vou continuar aqui que eu já estou finalizando também, né? Já é bem tarde aqui. Então, Deus não nos criou para a gente viver totalmente isolado, sozinho. Né? Hoje, eu não sei assim da sua história de vida, da situação que você vive, mas você pode até morar sozinha, mas tem pessoas com as quais você pode contar? Pessoas que de alguma forma elas podem te ajudar? Né? É importante a gente buscar uma rede de apoio, né? Buscar alguém que possa nos ajudar de alguma forma, para que a gente não se sinta tão sozinha, não tenha que dar conta de tudo. Porque vai ter momentos que a gente não vai conseguir resolver tudo sozinha. A gente vai precisar de outras pessoas. Eu chamo meus irmãos, só dizem, você tem que tomar um antidepressivo. Não é só isso, né? Às vezes, o que a pessoa precisa é de companhia, né? Alguém para conversar, alguém para estar ali dando um acolhimento, né? A presença, né? Pelo amor parece que é só tomar... não é só tomar medicação, né? Não é só tomar um antidepressivo. Às vezes, o que cura ainda mais é o quê? É a presença das pessoas, né? É aquele acolhimento, é dizer, olha, eu tô aqui, eu vim aqui ficar um pouquinho com você, eu vim aqui tomar um café com você. Muitas vezes o efeito curativo é muito maior que um antidepressivo. Não que quem está com depressão não tenha que tomar um antidepressivo. O antidepressivo, ele vai fazer o quê? Ele vai regular a química cerebral. Mas quando se trata do emocional, de ter um apoio, de ter um acolhimento ali, não tem como. O antidepressivo não vai fazer isso. Quem vai fazer isso são as pessoas, né? Ir lá, dar um abraço, ir lá falar, olha, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, pode me chamar, né? Se você quiser conversar, me liga, me manda uma mensagem. Eu tenho um vizinho que sempre vem, uma amiga, que bom. Que bom que ainda você tem essa amiga, tem esse vizinho que tá sempre indo aí, né, ficar um pouquinho com você, te dar esse apoio. É disso que eu falo. A gente sempre vai precisar de uma rede de apoio, de pessoas que nos ajude, né, que estejam conosco ali, que ofereçam um apoio, um acolhimento. Deus, ele não vai nos desamparar. De alguma forma, ele coloca pessoas para nos ajudar. E a gente também precisa reconhecer essas pessoas. Falar, não, Deus colocou fulana vem aqui, tal pessoa liga para mim, tal pessoa se importa comigo. Ele jamais vai deixar a gente abandonada, totalmente abandonada. Ele é um pai que nos ama e cuida de nós. Se não tem uma pessoa, ele vai colocar outra, né?
Maria Cristina tá falando, eu moro no condomínio. Quando a coisa aperta, eu chamo pelo WhatsApp. Olha só, que bom que tem um recurso de chamar e ali alguém vai te atender, alguém vai te ajudar, né? Então é isso que a gente precisa fazer, identificar como que eu posso sair dessa situação, como que eu posso me sentir melhor, né? É sempre importante a gente reconhecer, nós não fomos criadas para viver sozinhos, isoladamente, nós não somos uma ilha. Deus nos criou para nos relacionarmos, né? Nós somos seres sociais. Vai ter momento que a gente vai querer ter um tempinho sozinha, descansar a mente, tudo bem, faz parte, mas a gente não precisa se isolar. A gente não precisa se deixar, né, por último. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, porque Deus nos ama. Ele nos escolheu para estar aqui. E se Ele nos permite estar aqui, é porque tem um propósito maior para nós estarmos aqui. Seja para você dar o testemunho da sua vida, seja para você encorajar alguém. Não sei qual é o propósito para o qual Deus te chamou, mas Ele te chamou para algo. E que você possa estar ali aberta para reconhecer a voz dele te dando direção. Para você reconhecer muitas vezes a voz dele através de alguém que foi lá te dar um abraço, alguém que mandou uma mensagem, alguém que te ligou, alguém que te ajudou de alguma forma, que estendeu a mão para você. Então, parar de procrastinar, sair da procrastinação e viver o propósito de vida é isso. É a gente reconhecer o nosso limite, é a gente buscar encontrar mecanismos de cumprir as nossas atividades, aquilo que a gente pode cumprir, de acordo com os nossos limites, com as nossas forças. Mas não deixar de fazer por se sentir incapaz. Você, nós não somos incapazes. Deus nos deu capacidades, habilidades, dons, talentos, para que tudo isso fosse utilizado, né? Para que a gente pudesse contribuir com um mundo melhor, com a vida de outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar através dessa live. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, compartilha com alguém, com aquela amiga que você percebe que ela é procrastinadora, com aquela amiga que às vezes ela acha que a vida dela não tem sentido, para que ela possa receber essa mensagem, para que ela possa entender que ela não está aqui por acaso e que ela tem uma importância muito grande, porque Deus a chamou para estar aqui. E ela está aqui por uma razão que talvez ela ainda não identificou qual é a verdadeira razão que ela está aqui. Mas ela está aqui por uma razão muito importante. Todos nós temos importância de estarmos aqui. Cada um de nós temos algo para compartilhar. E que nós possamos compartilhar a mensagem que Deus nos deu. Que nós possamos parar de procrastinar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então que a gente pare de procrastinar nosso propósito de vida, nosso chamado. Que a gente começa hoje a fazer aquilo que a gente não está fazendo. Que a gente começa hoje a dar um passo adiante naquilo que a gente precisa fazer. Tem pessoas sofrendo e você pode ser o refrigério para alguém no sofrimento. Talvez a mensagem que você está carregando, ela vai trazer alívio para o sofrimento de muitas pessoas. Então não deixa de fazer o que você foi chamada para fazer. Se você é psicóloga, se você é terapeuta, continue. Não desanime, não procrastine, porque as ferramentas que você tem vai trazer alívio para a dor de muitas pessoas. Se você é uma manicure, continue sendo manicure. Não importa qual é a sua profissão, o que importa é a sua essência, a sua identidade e o que você foi chamada para ser. Independente se você é manicure, se você é cabeleireira, se você é terapeuta, se você é médica, todas nós temos importância. Cada um tem a sua importância em uma determinada situação, em um determinado ambiente, na vida de determinadas pessoas. Então que nós possamos realmente levar essa mensagem adiante. Tem pessoas precisando da nossa mensagem. Então a gente não pode calar a nossa mensagem. Muitas vidas precisam delas. Então que você, que eu, que cada uma de nós possamos parar de procrastinar, de fazer aquilo que precisa ser feito, de cumprir o nosso chamado, o nosso propósito de vida e levar a nossa mensagem adiante. Porque ela pode salvar vidas. De repente tem vidas sofrendo e você está aí calada.
E você está estagnado, e você está procrastinando por achar que você não está pronta. Você já está pronta para começar, pelo menos. Para começar, você já tem recursos. E a cada passo que você vai dar, a cada mensagem que você leva adiante, Deus vai te dar condições para que você vai buscando os recursos que você vai precisar mais adiante. Mas para começar, você já tem todos os recursos necessários. Vai na direção que Deus já te deu. Vai na direção para aquilo que Ele já te chamou para você fazer, para você cumprir. Creia, Ele não vai te chamar para aquilo que você não tem capacidade de fazer. Ele conhece você, Ele é o seu Criador. Todo Criador conhece a sua criatura. Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmas nos conhecemos. Você acha mesmo que Ele ia te chamar para fazer algo que você não é capaz de fazer? Antes Ele te capacita. Antes Ele te dá todos os recursos necessários. Então, para de procrastinar e achar que não é suficiente o que você tem. Para de procrastinar e acha que o seu conhecimento não é suficiente. Para começar assim é suficiente. Vai, só vai. Confia. Creia que Ele está com você. Creia que você está aqui porque você é importante estar aqui nesse momento. Você tem algo para compartilhar, eu não sei o que é, mas Deus sabe, e se você ainda não reconheceu, peça para Ele, me ajuda, Pai, reconhecer o que eu preciso compartilhar com as pessoas, o que eu posso compartilhar. Chega de procrastinar o seu propósito, o seu chamado. Tem pessoas que estão precisando daquilo que você tem, do recurso que você tem, dos dons que você tem, das habilidades que você tem. Não procrastine mais o seu propósito de vida. Não é mais tempo da gente perder tempo achando que não sou capaz. Se você se sente incapaz, busque ajuda profissional para te ajudar a tratar as questões emocionais, os bloqueios que ainda talvez esteja te impedindo de cumprir o seu chamado. Mas não deixe de dar um passo em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Eu termino essa live com essa mensagem. Não procrastine o seu chamado. Não procrastine o seu propósito. Tem pessoas precisando de você. Fique com Deus, tenha um ótimo final de semana. Se essa live fez sentido para você, compartilha com uma amiga. Manda ela para várias pessoas. Depois que ela estiver no feed, curte, coloca um comentário lá. Qual foi o que mais impactou você nessa live? Para que o Instagram reconheça que foi um conteúdo importante, que vai entregando para outras pessoas, que outras pessoas possam ter acesso a isso. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte. Procure fazer a sua também. Só um cliquezinho que você dá, encaminha para alguém. Só uma curtida, um comentário que você coloca, já faz com que mais pessoas vão ter acesso a essa live. Então, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a quem for assistir depois. Continue, creia que Deus está contigo. Ele não te chamaria para algo que você não estaria capacitada para fazer. Tenha um ótimo final de semana e que Deus te abençoe.